Posso começar? Boa tarde. Eu sou a Nicole, do segundo A. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença da banca, a presença de vocês, a presença da minha mãe e também agradecer pela ajuda que meu orientador HUD me deu durante esse processo, mas que, em detrimento de questões profissionais, ele não pôde estar presente hoje, infelizmente. Mas vamos ao que interessa. Se eu perguntar para vocês o que é inteligência, assim como o Conselho de Justiça, que a Anaís havia comentado no último trabalho, vai ser uma coisa um pouco relativa, até porque até mesmo dentro da comunidade científica ainda existem várias contradições sobre o que de fato seria inteligência. Sei que muitos de vocês podem pensar em algo como capacidade de memorização ou habilidades cognitivas humanas, e eu não vou dizer que está errado, até porque, como eu disse, existem várias visões aí dentro da ciência, mas sim que eu vou mostrar uma versão um pouco diferente, uma versão até alternativa a essa que nós estamos acostumados, de uma inteligência única, de uma inteligência unifacetada, de uma inteligência singular. Hoje nós vamos falar de uma teoria proposta por Howard Gardner, que foi um neurocientista norte-americano formado em Harvard, que publicou essa teoria, em 1980, e que traz justamente a inteligência não como algo único, mas sim como algo que possui várias dimensões. Bom, então o que seria inteligência segundo Gardner? Para ele, inteligência seria a capacidade de solucionar problemas significativos para o indivíduo e espécie, ou de elaborar produtos que são importantes em um determinado ambiente ou comunidade, permitindo a uma pessoa atingir um objetivo e localizar a rota adequada para cumpri-lo. Ou seja, basicamente, não seria nada disso que vocês pensaram possivelmente, e sim uma capacidade humana de solucionar problemas. É interessante frisar que ele não está falando de questões educacionais, pelo menos não ainda. Ele está dizendo de problemas que podem ser solucionados no nosso dia a dia, que seriam importantes para nós e para a comunidade que nos serve. Então ele propôs a existência de 7 inteligências. Depois disso, várias pesquisas foram realizadas e pessoas decidiram incluir a existencial e a naturalista, mas eu decidi abordar simplesmente as 7 originais, e eu vou começar falando da linguística com vocês. Ela seria basicamente uma capacidade de oralidade, uma capacidade de escrita e uma capacidade de realização de gestos. Nós que estamos aqui apresentando o TCG precisamos de uma inteligência dessa muito bem desenvolvida, até porque nós precisamos falar com vocês tudo o que nós queremos e vocês precisam compreender aí com clareza o que nós queremos passar. Pessoas que têm essa inteligência bem desenvolvida, justamente por essa facilidade de lidar com a língua, de compreender a formação de frases, todos esses processos sintáticos, geralmente têm facilidade de aprender novos idiomas. E pessoas que possuem essa inteligência bem desenvolvida, geralmente aí têm aptidão para seguir carreiras como poetas, escritores, advogados, jornalistas, redatores, cineastas, vendedores, políticos, palestrantes, professores e apresentadores. Ao final de cada uma das inteligências, eu vou dar alguns exemplos de pessoas famosas que vocês conhecem que possuem essas inteligências muito bem desenvolvidas. Podemos citar quaisquer nomes da literatura aí que nós conhecemos, como Carlos Drummond de Andrade, ou Cecília Meirelles, ou Clarice Lispector, várias dessas pessoas que nós estudamos durante as aulas de literatura, que por essa capacidade de se comunicar muito bem, de abordar tudo que eles queriam ao longo de seus textos, possuíam essa capacidade cognitiva muito bem desenvolvida. Também possui a inteligência lógico-matemática, que sei que todos vocês conhecem muito bem, até porque ela é muitas vezes utilizada para determinar o teste de QI. Inclusive, ao longo de suas obras, Gardner realiza inúmeras críticas ao teste de QI, até porque para ele não seria um teste que determinaria a inteligência, e sim o quociente de inteligência de uma pessoa com inteligência lógico-matemática. Ou seja, ele avaliaria a quantidade, digamos assim, de inteligência lógico-matemática que alguém possuiria e não a inteligência como um todo. Até porque já ficou meio óbvio para vocês que ele vai criticar essa questão da existência de uma inteligência única, e sim buscar romper com isso e fundar uma teoria que valida múltiplas inteligências. É vista muitas vezes como pensamento científico ou inteligência pura, até porque, como eu disse para vocês, ela é muitas vezes vista como a única inteligência que existe em uma pessoa. Então, por exemplo, pessoas que possuem essa inteligência bem desenvolvida geralmente são tidas como pessoas mais inteligentes do que quem possui ela menos desenvolvida. E pessoas que possuem essa inteligência bem desenvolvida geralmente se tornam cientistas, engenheiros, ou seguem pela carreira da informática, como contadores, estatísticos, pesquisadores, analistas, banqueiros, corretores de seguro, negociadores e etc. E como exemplo, sei que muitos de vocês estudaram, e nós estudamos totalmente na área da física e da matemática, diversos cientistas que possuíam essa inteligência bem desenvolvida, como Einstein, Newton, Euler, Gauss, e dentre vários outros cientistas dessa área. Temos também a inteligência espacial visual, que seria a capacidade de conceituar e manipular as matrizes espaciais, ou seja, compreender o nosso espaço tridimensional. Com os exemplos vocês vão compreender melhor. Pessoas que têm
geralmente seguem carreira como artistas, arquitetos, fotógrafos, escultores, cartógrafos, cartunistas, pilotos de avião e marinheiros, planejadores de cidades, inventores, engenheiros, designers, artesãos, jogadores de xadrez, etc. Todos vocês aqui que sabem como jogar xadrez, até vocês que sabem desenhar muito bem, ou que planejam aí seguir uma carreira de arquitetura ou algo parecido, com certeza possuem essa inteligência muito bem desenvolvida, que é justamente a capacidade de manter uma noção de perspectiva, de saber lidar com o espaço que nós vivemos e compreender todas essas questões tridimensionais, como justamente a compreensão desse espaço. Assim, um exemplo de praxe. Vamos citar, por exemplo, Oscar Niemeyer, um arquiteto muito famoso brasileiro, que sei que todos vocês conhecem, e que sem dúvidas possui uma inteligência espacial visual muito bem desenvolvida. Também temos a inteligência musical, que essa eu diria que é uma das mais óbvias e inclusive uma das mais presentes atualmente, que é exatamente a nossa capacidade de diferenciar, de compreender, de reproduzir, produzir sons, músicas, ritmos e assim por diante. Muitos jovens hoje em dia possuem essa inteligência bem desenvolvida. Muitos de nós sabem como tocar violão ou determinado instrumento, sabemos cantar muitas vezes, temos vontade de aprender isso. Isso justifica justamente uma inteligência musical bem desenvolvida. Podemos, então, seguir carreiras como músicos, seja como artistas, compositores, produtores, maestros, DJs, engenheiros acústicos, planejadores de festas, treinadores de voz, etc. Podemos citar como exemplo desde Beethoven e Mozart, músicos aí da música clássica, até vários dos cantores pop, por exemplo, que nós gostamos muito atualmente, como Shawn Mendes ou Demi Lovato e por aí vai. Temos também a inteligência corporal sinestésica, que seria uma capacidade aí de controlar o corpo, de manter um equilíbrio, de controlar todas essas nossas posições corporais, de exercer movimentos e ordenar esses movimentos do corpo. E pessoas que a possuem como bem desenvolvidas geralmente se tornariam dançarinos, atores, ginastas, artistas circenses, esportistas, cirurgiões, fisioterapeutas, acupunturistas, artesãos, mímicos, mergulhadores, motoristas e etc. E é interessante frisar que essa inteligência corporal sinestésica não necessariamente tem a ver com o equilíbrio do corpo em si, mas simplesmente das mãos, por exemplo. Pessoas que desenham bem, ou pessoas que sabem exercer mímica, por exemplo, possuem essa inteligência muito bem desenvolvida, porque elas sabem exercer movimentos com a mão com muita maestria. Temos também duas inteligências aí para finalizar, que seria a interpessoal e a intrapessoal, que são antagônicas entre si. A interpessoal se baseia em compreender tudo aquilo que vem de fora, ou seja, você compreende sentimentos alheios, compreende como são as outras pessoas, você tem uma capacidade de oratória muito boa para compreender os outros, para conversar com os outros, e pessoas que possuem como bem desenvolvidas geralmente se tornam líderes, professores, jornalistas, psicólogos, terapeutas, advogados, conselheiros, políticos, vendedores, médicos, cuidadores, publicitários, treinadores, etc. Esses líderes, você pode pensar em qualquer âmbito, seja até mesmo na escola, aquelas pessoas que sempre lideram nossos trabalhos em grupo, até líderes religiosos ou líderes políticos, como eu já sei para vocês. E a interpessoal, que é justamente oposta a essa, que é a capacidade de lidar com tudo que vem de dentro, então é a capacidade de compreender o que nós pensamos, é a capacidade de realizar uma auto-reflexão. É interessante mencionar que ela é observável através das outras inteligências, até porque ela não atua sozinha. Para você manifestar uma inteligência interpessoal, você precisa ter noção de si mesmo, você precisa utilizar de outras inteligências para poder falar sobre si. Podemos citar como exemplo os que eu disse quando eu falei sobre inteligência linguística. Carlos Drummond de Andrade, em seus textos, realizava muito auto-reflexão acerca de si mesmo. Então, não apenas na inteligência linguística, mas na musical, por exemplo, as pessoas falam muito sobre si. Então, essa inteligência atua em parceria com outras. Ela é considerada mais rara sobre o domínio do ser humano, até porque hoje em dia, como nós vemos na modernidade, muitas vezes nós não temos tempo para pensar em nós mesmos, não temos tempo para avaliar nossos conceitos, nossas ideias, pensar no que nós gostamos, no que nós não gostamos, no que nós queremos, no que nós não queremos. Então acaba que ela sendo um pouco rara sobre o domínio humano, porque nós não temos tempo, digamos assim, para poder pensar sobre o que nós pensamos de nós mesmos. Ela é aplicável a qualquer profissão, até porque acho que já ficou meio implícito aí que para a gente poder exercer qualquer profissão, a gente precisa conhecer nossos gostos, precisamos conhecer o que nós somos bons, precisamos conhecer o que nós sabemos fazer. Mas é claro que existem aquelas profissões que lidam diretamente com essa questão da busca pelo autoconhecimento humano, que seriam mais na área de humanos, aí, como filosofia, literatura, psicologia e teologia. Bom, mas existem de fato evidências empíricas para a teoria das múltiplas inteligências? Até pouco tempo atrás, de fato, não existiam. Quando Gardner resolveu publicar essa teoria em sua obra, As Múltiplas Inteligências, a Teoria na Prática, ele não desenvolveu muitas pesquisas acerca disso, sim mais suposições de como ele acharia que as coisas seriam. Mas no ano passado,
uma equipe de cientistas da revista Neuroscience and Education, que trata justamente sobre os temas que estão em alta na área da neurociência cognitiva, resolveu revisar mais de 300 pesquisas realizadas pelo Gardner a respeito dessa teoria e publicar aí os seus resultados. Pode parecer até um quanto óbvio para vocês agora, mas essa foi uma descoberta muito importante para essa teoria, porque a partir de agora ela pode continuar sendo estudada. Inclusive, esse foi um dos motivos que fez eu escolher ela, além de outra teoria acerca do conhecimento, que é justamente, mesmo após 30 anos do seu lançamento, ela continua sendo estudada. Então, de fato, ela marcou aí uma grande importância para a área da neurociência. Basicamente aqui, vou mostrar até mesmo de forma superficial, para vocês terem uma noção de quais áreas do cérebro estariam relacionadas à manifestação de determinada inteligência. Então, quais seriam as nossas áreas cerebrais que permitiriam manifestar cada uma das inteligências. Tanto a intrapessoal quanto a intrapessoal estariam relacionadas à área do lobo frontal. Eu trouxe uma imagenzinha aqui bem básica dos lobos cerebrais, só para vocês terem uma noção mesmo. Eu decidi não detalhar as regiões cerebrais, porque ficaria um pouco maçante e cansativo e até difícil de compreender mesmo. Opa, spoiler. A inteligência lógico-matemática seria na região do lobo oriental. A linguística seria a área da bronca do lobo frontal também, e de Wernicke, que é onde convergem justamente esses lobos. A espacial seria no lobo occipital e parietal direito, a musical seria no lobo frontal e temporal direito, e a corporal sinestésica seria aí toda a nossa área motora, em destaque com o cerebelo, que é uma região justamente responsável por possibilitar a nossa manutenção do equilíbrio e coordenação motora. Mas, para finalizar agora, de fato, um tema que Gardner aborda durante todo o seu livro, mas que eu vou abordar de forma rápida, em detrimento do nosso tempo, e porque precisaríamos de um outro TCG para falar justamente sobre como seria a escola do futuro, que seria uma forma que Gardner estabeleceu de como lidar com a pluralidade das inteligências. Acho que ficou meio óbvio para todos vocês que ele decidia, de fato, romper com essa estrutura da existência de uma inteligência única. Ao mesmo tempo que ele quer romper com isso, ele quer romper com o sistema de ensino que nós possuímos atualmente. Não estou falando de uma escola específica, estou falando do gabarito, sim, de todo um sistema de ensino que é construído no mundo inteiro, que infelizmente supervaloriza a inteligência lógico-matemática. Então, Gardner decidiu, ao longo dos seus livros, realizar um experimento de como seria a escola do futuro. Ele mesmo não sabe exatamente de como seria, mas ele aborda muitas opiniões, diz que não deveriam existir os testes escritos inicialmente, até porque a escola deveria acompanhar o desenvolvimento natural das inteligências, e aí então decidir qual rumo a criança deveria seguir. Por exemplo, se eu sou boa na inteligência lógico-matemática acima das demais, esse desenvolvimento deveria ser garantido pela escola, e a partir daí eu poderia seguir um rumo exclusivamente assim. Na verdade, se torna um pouco semelhante à reforma que nós conhecemos como reforma do ensino médio, mas de certo modo mais desenvolvido. É isso, eu espero que tenha sido proveitoso para vocês. Espero que vocês tenham compreendido mais ou menos o que é essa teoria, que vocês tenham compreendido que, pelo menos para Gardner, isso de fato existe. Nós não somos seres únicos, não temos uma única inteligência, nós temos uma manifestação de várias. Nós somos pessoas dotadas de vários talentos, vocês podem chamar essa inteligência de talentos, ele mesmo cita como isso, mas que devem ser valorizados não só pela escola, mas pela sociedade. Eu vou terminar com uma frase tanto quanto clichê, que todos vocês conhecem, de Albert Einstein, que seria algo como: não julgue um peixe pela sua capacidade de subir em árvores, até porque, caso contrário, ele passará a vida inteira acreditando ser um idiota. E é justamente isso, vocês são múltiplos, vocês têm múltiplas inteligências, vocês não precisam se aderir simplesmente a uma capacidade lógico-matemática que muitas vezes não pertence a nós. Bastante o tema, para conseguir passar para a gente. É um tema muito pertinente, porque é um tema que nós, como professores, a gente estuda um pouco sobre isso na faculdade, justamente para a gente poder saber lidar com essas múltiplas inteligências lá na sala de aula. E mesmo que você abordou, é importante. Infelizmente, a gente não tem uma escola ideal, também não de uma forma gabarito, mas de uma forma mundial, que a gente consiga desenvolver, descobrir naquele aluno aquela inteligência mais aflorada dele, para conseguir desenvolver mais e
e ele ser melhor naquela área, infelizmente, mas a gente está caminhando, isso de uma maneira mundial mesmo, falando, a gente está caminhando para tentar chegar a esse ponto, porque também no sentido Brasil, o ensino aqui é muito jovem, né? As primeiras escolas surgiram em meados de 1800, se você observar na Europa tem universidades de mais de 1000 anos, então imagina se eles ainda não chegaram a isso, a gente também não pode se cobrar tanto, mas lembrando que a gente tem uma responsabilidade, por exemplo, de chegar, eu não posso nunca em sala de aula pensar que porque o aluno foi mal na minha prova de física, ele vai mal em todas. Esse não vai conseguir entrar na universidade não, porque ele só zera a minha prova, eu não posso pensar isso nunca. Porque às vezes ele não vai bem porque realmente não é a aptidão que ele tem. De lógico, matemática não ser boa, mas em outras áreas ele ser muito bem desenvolvido. E há vários exemplos, né, de genialidades em cada inteligência específica. E é sempre importante nós, professores, terem essa noção e os alunos também, porque senão às vezes ele também se cobra muito, achando que ele deveria ser bom aquilo. Então, quando um trabalho como o seu é passado para o público, né, para outros alunos, para eles terem a noção de que ele tem uma área assim, de aptidão, que não necessariamente ele precisa ser bom em matemática, ele precisa ser bom em biologia, né, mas ele tem a sua área e é ela que tem que ser desenvolvida. Então, mais uma vez, parabéns pelo tempo, parabéns pelo trabalho. Obrigada. Parabéns, Nicole. Muito bom, muito organizado a sua apresentação em slides, muito desenvolta a sua fala, muito bom ter sido seu professor também. Chamou a atenção quando no comecinho da apresentação é colocado que inteligência é a capacidade de resolver problemas, e para isso a gente não precisa de escola. Sim, MacGyver precisava do palito de fósforo e resolver o problema, né? Então, eu acho que é interessante a gente pensar em inteligência como isso, a nossa capacidade de resolver o problema, e daí parte os nossos anseios dentro de uma escola, né? E aí fugindo exatamente desse ensino tradicionalista que a gente vive, é um problema sistêmico, não é de ninguém em específico, mas é de todos nós, né? De que o que nós estudamos em sala de aula, os conceitos que a gente trabalha em sala de aula, eles devem ser ampliados como meios para se resolver problemas do cotidiano da sociedade. Então, os bons alunos, ou aqueles que se destacam, são aqueles que conseguem partir do conceito e tratar esse conceito como meios para serem bons cidadãos, né? E não meios para se fazer uma prova, ou não meios para se passar um vestibular, né? Eu acho que aí que está o grande, e é óbvio que o aluno que consegue tratar os conceitos estudados em sala de aula como meios para que eles sejam bons cidadãos e boas pessoas, ele vai passar em qualquer vestibular que ele quiser, que ele queira, né? Me chamou muito a atenção quando também você fala da inteligência intrapessoal. Sim. Na verdade, nós estamos passando por um processo de emburrecimento intrapessoal, né? E aí eu chamo a atenção da necessidade que nós temos de nos conhecer, e nós não conhecemos nem a necessidade de nos conhecer. Daí talvez surjam os inúmeros problemas de depressão que nós temos vivido, a quantidade de pessoas vivendo situações de estresse e dos suicídios. E quando a gente não se conhece, a gente não entende como lidar com as dificuldades que nós temos no dia a dia, né, como superá-las, como trilhar caminhos que vão nos dar mais prazer pessoal em viver. Então acho que a inteligência intrapessoal, mais do que talvez todas as outras, deva ser um foco nosso de aprimoramento pessoal enquanto seres humanos, porque ela é que vai trazer a solução para muitos desses problemas pessoais que nós trazemos conosco mesmo, a partir do momento que nós nos conheçamos. Por isso que eu comentei que era uma das que eram mais importantes como objetivo da sociedade moderna atual. Acho que nós estamos muito patológicos na inteligência. A gente pensa muito interpessoal, a gente pensa muito em entender o outro e querer julgar o outro, ao invés de a gente trazer para dentro de nós mesmos, da nossa reflexão, e nos entendermos de que maneira nós podemos contribuir com a existência do outro. Acho que é mais ou menos por aí que a gente passa essa ideia, né? E parabéns pelo seu trabalho, foi magnífico. Obrigada. Bom, eu sou a Neide, mãe da Nicole. Eu fiquei muito feliz com a escolha do tema dela, pois eu também estou na área da educação, então eu achei muito pertinente que ela escolheu. Acredito que ela vai levar isso para a vida, na verdade, esse trabalho. Achei ele
super gratificante, muito importante, realmente. E acompanhei todo o processo dela, de leitura, estudo, pesquisas. E assim, eu só tenho a agradecer realmente e estou muito feliz com o resultado final do trabalho dela. Muito obrigada também a você e vocês também pela participação aí do processo. Muito obrigada, parabéns.